ficou bacana, ficou todo mundo grande. Boa noite, pessoal. A Isabela é psicóloga, tá? E ela vai falar com a gente hoje sobre um assunto muito interessante que é a depressão. Isabela, seja muito bem-vinda, uma ótima noite para você, né? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder estar recebendo aqui. Isabela, para a gente começar, vamos entender o que é depressão. Olha, a depressão, ela é uma doença, né, psiquiátrica, né? Também pode ser chamada de transtorno psiquiátrico. E assim como todo transtorno psiquiátrico, doença psiquiátrica, ela tem uma série de sintomas que hoje a gente chama de critérios diagnósticos. Então, assim, os principais sintomas, é uma série de sintomas, né? Uma série de mudanças que ocorrem na vida da pessoa. E os mais conhecidos e mais importantes é a mudança de humor, né? Um humor deprimido, né? É a tristeza, né? Persistente. E a questão da anedonia, que é a falta de prazer, a falta de interesse nas atividades, a falta de energia, né? São dois dos sintomas mais importantes aí da depressão. Entendi. E como é que faz para, por exemplo, como é que é a diferença de uma tristeza, do luto, para a depressão? Como é que faz para diferenciar isso? Isso é muito importante mesmo, né? Porque assim, todas as emoções, elas fazem parte da nossa vida, né? As emoções agradáveis, digamos assim, né? A alegria, né? O prazer. Quantas emoções que a gente considera assim, desagradáveis, né? Como a tristeza, a ansiedade, a raiva, o medo. Todas as emoções, elas fazem parte da nossa vida. E não só isso, elas têm um valor, elas têm uma importância, né? Então, a tristeza, por exemplo, né? Ela às vezes serve para sinalizar, né? Algo na nossa vida importante com a qual a gente precisa lidar. Por exemplo, nas situações de luto, a gente vive um período de de intensidade da tristeza aumentada, né? Mas é um período ali que a gente está processando aquilo que aconteceu, aquela perda, né? Importante, né? O luto, eu gosto de uma frase que fala assim: o luto é o preço que a gente paga pelo amor, né? Porque assim, então faz parte esse processo. E esse processo ele não é um processo patológico, ele é um processo natural. Então, ele faz parte. Agora, quando a gente se depara com situações em que a pessoa não consegue seguir em frente, não consegue retomar suas atividades, né? Não consegue ali investir mais a energia dela, né, em outros objetos, né? Ela fica presa nessa melancolia, nessa tristeza profunda. Aí essa tristeza mais persistente, que traz prejuízos à vida da pessoa, aí já é motivo de preocupação, né? Que a gente já pode olhar mais de perto. O diagnóstico, Dom, ele é feito geralmente, né, por um médico, né? Muitas vezes a porta de entrada do paciente é o médico clínico, que já vai avaliar ali a presença né, de alguns sintomas de depressão, mas o médico de referência, assim, que trata os transtornos psiquiátricos, do humor, é o psiquiatra, né? E o psicólogo também, ele tem esse conhecimento, né, para avaliar ali o paciente. Inclusive, muitas vezes, quando essa depressão ela é moderada, grave, vai encaminhar também para o psiquiatra, poder avaliar e tratar, né? É um trabalho em conjunto. Entendi. Aí a gente falou, né, da questão que é uma tristeza prolongada, que a pessoa perde interesse pela vida e tal. Mas o que leva a isso? Qual é o gatilho que, não, aconteceu isso, então vai levar à depressão, coisa do tipo alimentação, coisa do tipo. Os transtornos psiquiátricos, de uma maneira geral, eles são multifatoriais, né? Hoje a gente fala assim que é um conjunto, né, de fatores de risco, né, que levam muitas vezes o paciente a desenvolver esse quadro. A gente tem estudos, né, de ordem mais genética também, né, mostrando que existe sim pessoas que têm uma propensão maior a desenvolver transtornos, né, de humor, transtornos
psiquiátricos, então tem estudos nesse sentido. E também, por exemplo, por isso que é muito importante, geralmente a gente pergunta para o paciente assim: tem outras pessoas na família, né, que tem transtorno psiquiátrico, que tem depressão, que tem ansiedade, que tem esquizofrenia, que tem alguma condição nesse sentido, né? Esse histórico familiar é importante até nesse sentido, né, de da gente investigar esses quadros por essa predisposição genética. Mas não é só uma questão genética, né? Vários fatores de risco estão sendo cada vez mais estudados e identificados, né? Você citou aí, né? Por exemplo, a questão do sedentarismo é um fator de risco para depressão, né? Hoje, na nossa vida moderna, a gente está muito mais sedentário, né? A nossa alimentação mudou, né? Muitas vezes piorou. A questão do sono, né? A gente está dormindo pouco e muitas vezes tendo um sono de péssima qualidade. Então, a gente tem vários fatores aí, assim como episódios de trauma, né? Perdas significativas e outros eventos, digamos assim, que a gente costuma dizer assim, eventos traumáticos, né? Podem também ser um desencadeador, às vezes uma situação de desemprego prolongado, outras doenças, por exemplo, câncer, né? A gente observa pacientes com doenças graves, com doenças crônicas, também tem uma maior prevalência de depressão. Então, tem vários fatores aí de risco que a gente tem que estar de olho. De uma maneira geral, né, as mulheres elas têm mais depressão do que os homens. Vamos dizer assim, a prevalência na população é de cerca de 10 a 15%, né? Sendo que se a gente separar homens e mulheres, a gente vai encontrar aí 20% nas mulheres, 12% nos homens. Mas eu penso, Doug, que muitas vezes a depressão nos homens, muitas vezes ela se manifesta de outras formas. Por exemplo, a gente tem muitos homens que muitas vezes vão procurar ajuda por causa do problema com álcool, né? Então, assim, a princípio, né, o diagnóstico dele é um alcoolismo, né, um abuso de álcool, um uso abusivo crônico de álcool. Mas quando a gente vai olhar de perto esse sintoma, esse paciente, os sintomas, muitas vezes a gente identifica, na verdade, um quadro anterior, né, ou de ansiedade, ou de depressão, que nunca foi diagnosticado, que nunca foi tratado, né? Só para entender, a questão do vício, Uhum. então, tá relacionada a isso? Tá muito relacionado, né? Pessoas que têm a gente fala na psiquiatria, né, de comorbidades, né? Pessoas que apresentam, por exemplo, mais de um transtorno, transtornos associados. Então, as pessoas que têm transtornos de abuso, né, de substâncias, têm, né, maior prevalência aí, né, de depressão, de ansiedade, de outros transtornos psiquiátricos. Tem gente que ouve muito mito, né? Que depressão é frescura, que é falta de fé, que não sei o quê. Quais são os maiores mitos que você tem ouvido em relação à depressão? Você já citou dois aí muito importantes, né? Eu costumo falar com meus pacientes assim, já pensou? Você vai lá no médico, o médico fala para você que você tem diabetes, né? E aí ele te passa, né, um medicamento, uma mudança de dieta, uma mudança aí, né, enfim, né, de hábitos. E aí vamos pensar que uma pessoa fala com você, olha, isso é frescura, isso é mimimi, isso é coisa da sua cabeça, não existe isso não, né? Então, assim, para mim, né, eu gosto de dar esse exemplo dos pacientes, que é a mesma coisa, né? A depressão ela também é uma doença física, né? Que atinge o cérebro, que muda ali os neurotransmissores do cérebro, né? A pessoa realmente ela fica num estado de apatia, de falta de energia, né, de alterações do sono, ou ela dorme muito, né? Tem pacientes que têm hipersonia, tem pacientes que já vão ter insônia, vão ter dificuldade de dormir, alterações do apetite, algumas pessoas vão comer muito, outras pessoas vão parar de comer, alterações cognitivas, né? Como dificuldade de atenção, de memorização. Então, é uma doença, assim, que atinge várias áreas da vida do indivíduo, né? E que não depende, né, da força de vontade dele, não é uma questão, essa questão da falta de fé é uma questão muito, porque é como se a gente culpabilizasse a pessoa pela doença que ela tem, né?
ao invés de ajudá-la a procurar ajuda. E eu gosto desse exemplo da depressão, porque ela mostra de comparar a depressão com a diabetes, que ela nos faz pensar na questão do tratamento também, que o tratamento ele é ao mesmo tempo medicamentoso, né? Quando é indicado tomar o medicamento, mas também a gente tem que mudar os hábitos da pessoa, a vida da pessoa, ela ficar mais ativa, praticar esportes, fazer atividades prazerosas, buscar regular o sono dela através né, de uma higiene do sono, melhorar a alimentação, e aí tudo isso em conjunto, e a psicoterapia vai permitir ela, né? A gente não fala numa cura, mas num controle, assim como na diabetes a gente tem um controle da doença. Muitas pessoas têm depressão e não procuram ajuda justamente por causa desses mitos, né? Entendi. E a gente precisa desestigmatizar isso, E né? tem algum momento que a pessoa fala assim, agora eu tenho que procurar ajuda? Existe esse momento? Ou é mais a pessoa de fora que observa? A gente fala, né, que a pessoa ela vai percebendo muitas vezes que ela não está bem. Só que como um dos sintomas da depressão é justamente a falta de energia, muitas vezes para ela é difícil de dar esse primeiro passo, né? De pedir ajuda, de ir numa primeira consulta. Às vezes tem esses preconceitos, né? De que psicólogo é coisa de doido, psiquiatra é coisa de doido. Então, muitas vezes a pessoa fica envergonhada, fica com medo, né? Mas a gente vai percebendo que a pessoa ela vai tendo prejuízos cada vez maiores, vai deixando de fazer as coisas que ela fazia antes, né? Então, aí fica mais claro para as pessoas de fora, né? Observarem e muitas vezes ajudarem essa pessoa a procurar ajuda. Mas é interessante que muitas vezes a pessoa disfarça esses sintomas, nega, né, esses sintomas. Quando a outra pessoa pergunta, ela fala que tá tudo bem, e ela vai tentando levar aquilo. Eu falo que é varrer a casa e colocar a sujeirinha debaixo do tapete, né? Só que às vezes aí vem assim, gotas d'água que eu falo, né? O balde vai enchendo, e às vezes vem uma gota d'água. Às vezes acontece uma explosão emocional, às vezes acontece até uma demissão do emprego, né, que a pessoa começa a faltar, ou começa a produzir menos o trabalho, né? Ou então a própria família vai cobrando, por exemplo, vamos pensar numa pessoa que trabalha em casa, uma dona de casa, né? E o próprio marido, os filhos, né, vão começar a cobrar algumas coisas, né, que não estão sendo feitas. Então, de alguma forma, né, esse quadro da pessoa, ele vai, ou a própria pessoa vai chegar no limite dela e vai procurar ajuda, ou as pessoas ao redor também vão, né, se estiverem atentas ali, se a pessoa tiver uma boa rede de apoio, também vai tentar, né, ajudar essa pessoa, buscar ajuda para essa pessoa, né? E então a gente tem que levantar um pouco aí desses recursos que tem na comunidade para a pessoa pedir ajuda. Entendi. É interessante. E em relação a procurar ajuda, né, a pessoa que está assistindo aqui está passando por uma situação dessa. Onde que ela pode ir para procurar ajuda? Pois é, né? Na rede pública, né? Aí cada município funciona de uma maneira, né? Em geral, a gente hoje em dia foi uma evolução dos últimos anos, né? A gente tem tido, né, psicólogos que atendem sim no SUS, né, na rede pública de saúde. Então, o ideal seria procurar um posto de saúde, né? E aí, a partir daí, cada município organiza de uma forma, né? Então, tem postos de saúde que já tem o psicólogo lá, né? Que é a situação no qual eu trabalho. E tem lugares que vão ter centros de saúde mais especializados que vão encaminhar esses pacientes para o psicólogo e, quando necessário, para o psiquiatra. E na rede privada também, plano de saúde, a gente tem aí profissionais. Existe o Conselho de Psicologia, né? Tanto o Conselho Federal quanto o Regional de Psicologia. Às vezes é até interessante entrar lá para ver se o profissional realmente, né, é um psicólogo formado. Então, você encontra lá, né, informações sobre os psicólogos. E procurar alguém, né, da sua confiança. Às vezes eu falo com o paciente assim,
Às vezes, num primeiro momento, você até nem se identifica com aquele profissional, né? Mas não deixe de desanimar, né? Procure outra pessoa. Não é assim? Às vezes a gente vai num médico e a gente não gosta. A gente vai, né? A gente vai num dentista, a gente não gosta. Então, com o psicólogo também é a mesma coisa. Então, não deixe de procurar ajuda. Vá buscando até encontrar alguém com quem que você se identifique, que te acolha, que você se sinta bem, que possa te ajudar. Mas é essencial procurar um psicólogo nesse momento. Você comentou que a família percebe aí quando a pessoa está num quadro depressivo, né? Queria saber como é que a família pode agir, né, com essa pessoa para não piorar a situação, né, para que ela se sinta acolhida, se sinta bem. É, a primeira coisa é acolher, né? Acolher sem julgar, né? Igual a gente falou, não ficar acusando a pessoa no sentido de revitimizar, né? De responsabilizar a pessoa, né? Assim, responsabilizar é bom, culpabilizar é ruim, né? Tem uma diferença aí, né? E eu acho que é interessante, até para os amigos, muita gente pergunta: o que que eu falo, o que que eu faço com uma pessoa que tá assim? Primeira coisa, gente, é ouvir. Ouvir mais do que falar o que a pessoa vai fazer, é estar ali para ouvir o que ela tem a dizer, né? Muitas vezes um momento ali de acolhimento, de escuta ali empática, já faz diferença na vida daquela pessoa, né? E um segundo momento, né, é tentar falar com ela, né? Olha, eu acho que você não tá bem. Que tal, né? A gente procurar alguém que possa te ajudar, né? E sem julgamento, sem falas que vão piorar o quadro da pessoa, né? Tentar e sem também se preocupar em mudar o sentimento dela, né? Num primeiro momento a gente tem que aceitar. Olha, eu entendo, né, que você esteja se sentindo assim, né? Eu tô aqui do seu lado, se você precisar de alguma coisa, né? Porque às vezes a gente fica naquele afã de ajudar e a gente até invalida o sentimento da pessoa. Ah, não, não fica assim, não. Não, 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 pode, vamos ficar para cima, alto astral, pensamento positivo. Mas isso, é claro que é uma boa intenção da pessoa que está ali do lado, mas não é o sentimento que ela está tendo. E só falar assim não vai ajudá-la. Pelo contrário, às vezes pode aumentar uma cobrança que ela tem em relação ao que ela está passando. Então, na nossa sociedade, a gente tem muita dificuldade de aceitar a tristeza, de aceitar a dor, né? Eu gosto de falar assim, nesse primeiro momento, que assim, que primeiro, essa tristeza, eu entendo que a pessoa esteja triste, mas que essa tristeza ela não vai durar para sempre, ela vai passar, né? Eu falo, eu brinco que é como se fosse igual à natureza. Não, nem todos os dias são ensolarados, mas nem todos os dias são de tempestade. Nosso humor também é assim, ele oscila. A gente tem dias bons e dias ruins, né? Às vezes a gente tem estações inteiras, né? Então, a gente tem ali um inverno, né, tenebroso na nossa vida, né? Mas uma hora a primavera vai vir, né? Então a gente tem que ter, porque o problema do depressivo, e que muitas vezes vai levando até outros problemas, é o sentimento que ele tem de que aquela tristeza, que aquele estado não é só muito grande, não é só muito intenso, não é só muito ruim, mas que nunca vai passar. Então, o mais perigoso na pessoa com depressão é esse sentimento de desesperança. Então, o que a gente tem que fazer com que essa pessoa é que ela enxergue a luz no fim do túnel. Peraí, eu não tô bem, mas eu vou ficar bem, né? Essa perspectiva de futuro, essa perspectiva de melhorar, essa perspectiva de que uma hora essa dor, esse sofrimento vão passar. Entendi. É uma dúvida que surgiu aqui durante a nossa conversa. Você comentou que a depressão tem mais prevalência em mulheres, né? Eu Uhum. queria saber o seguinte: em qual fase da vida que aparece mais? Porque tem um adolescente que tem aquela mudança hormonal, tem um É, idoso que já está. é engraçado, se a gente for olhar assim na questão de estudos de prevalência, né, a maior incidência é na terceira década de vida, na verdade, sabe? Mas o que a gente tem observado nos últimos anos é um aumento, né, da depressão entre jovens, né? Então, jovens, adolescentes. A gente observou durante a pandemia também, né, um aumento de pessoas diagnosticadas com depressão, com ansiedade, né? Então, realmente chama atenção que cada vez mais jovens
Até mesmo crianças têm apresentado aí, né, episódios de depressão. Então, fica um alerta para a gente poder estar atento também às crianças e adolescentes também que podem sofrer com esse transtorno. Entendi. Você acha que essa questão da tecnologia, das redes sociais, né, o mundo num clique, contribui Uhum. para esse aumento na depressão? Com certeza, né? Assim, a gente está vivendo um momento, né? Assim, a gente nunca teve tão conectado por um lado, mas por outro, as relações sociais, presenciais, né? Que são insubstituíveis, elas estão mais frágeis, elas estão mais difíceis, elas estão menos frequentes, né? E a gente precisa delas, né? Por mais que a gente tenha experiências, eu não sou contra a tecnologia, acho que a tecnologia, ela inclusive permite, né, que a gente compartilhe conhecimento, compartilhe ajuda, muitas pessoas começam a entrar em grupos na internet, encontrar pessoas com quem conversar, com quem se comunicar, pessoas que se identificam, mas essa questão da gente passar, às vezes, tem estudos recentes, eu tenho estado muito atenta. A gente fala muito dos adolescentes, mas tem adulto também, né, que não sai do celular, É né? verdade. Então, assim, esse fato da gente estar uma boa parte do tempo, né, no celular, assim, conectado, olhando o que está acontecendo, essa pressão de informação, essa avalanche, né, de informação, e fora toda uma questão relacionada é, às redes sociais, né, que trouxeram, assim, uma certa avaliação da pessoa, né? Porque a pessoa se expõe, então ali ela é julgada, ela é criticada, ela é avaliada, ela se compara com outras pessoas. Então já se observou que os adolescentes, né, eles estão crescendo com uma preocupação às vezes maior de como que é a reputação deles, né, na rede social do que na vida real, né? Tem mais valor, né, nas redes sociais. E isso, assim, para um adolescente que está em formação, que está construindo a sua autoestima, pode ser muito prejudicial, né? Então, tem vários estudos mostrando esses efeitos aí nocivos, negativos, em relação a esse uso abusivo, né, da internet, né, das redes sociais. Inclusive, foi lançado um livro recentemente que eu até indico a leitura para todo mundo, principalmente quem é pai, mãe, mas para todos, que chama Geração Ansiosa. E nesse livro ele cita, né, vários estudos mostrando como que essa geração ela está tendo sintomas de ansiedade, que está associada à depressão também, né? E muito em função dessa questão, né, do uso excessivo das telas, né? E o autor propõe, inclusive, que seja proibido, né, o uso de telefone e celular nas escolas. O que eu acho muito válido mesmo, né? É um momento ali de aprendizagem, de interação social, né? Às vezes o adolescente fica ali 4, 5 horas na escola. Será que tem necessidade dele levar o celular para a escola, né? Depois ele vai ficar em casa ali. Não é exagero que tem adolescentes que ficam 16 horas por dia no celular, né? Muitas vezes os pais não veem, mas o filho fica com o celular na hora de dormir. Aí, em vez de dormir, tá ficando ali 1, 2, 3 horas da manhã acordado no celular, né? Eu não tô entrando aqui nem no perigo dos conteúdos que ele tá acessando e tudo, mas assim, só esse tempo aí que ele fica, ele está perdendo qualidade de sono. O sono é importante para o desenvolvimento dele, para o descanso, para a aprendizagem, para a memória, né? Várias questões ocorrem durante o sono. Então, assim, é todo um ciclo, né, vicioso que vai prejudicando a qualidade de vida, né? Não só dos adolescentes, dos adultos também, né? O celular, o uso do celular, ele estimula muito o nosso cérebro, então fica mais difícil de desligar. Fica mais difícil de descansar, de ter um sono ali profundo, reparador. Entendi. Isabela, você já falou, né, que a alimentação contribui, a atividade física contribui, né? Mas tem alguma outra coisa que a gente pode fazer para prevenir que venhamos entrar em quadro depressivo, venhamos ter depressão? Olha, hoje a gente tem muitos estudos falando da importância da meditação, né? Então, juntamente com a alimentação saudável, a questão do sono de qualidade e a questão da atividade física, que são essenciais, eu diria também a questão da meditação, né?
Então, o que que é meditar? Meditar, gente, é a gente tentar, e não é uma tarefa fácil, é a gente tentar esvaziar a nossa mente, esvaziar, controlar melhor o nosso fluxo de pensamentos, né? Hoje em dia a gente conversa com as pessoas, muita gente fala, ah, é como se eu não desligasse nunca. Eu estou muito acelerada, eu não consigo parar de pensar. Eu vou dormir, eu não consigo parar de pensar. Vem uma preocupação atrás da outra. Então, esse estado de alerta constante, que a gente vai, né, dar o nome aí de ansiedade, estresse crônico, né? Ele realmente ele dificulta, né, o nosso descanso, o nosso relaxamento. E aí, quando a gente se depara com situações difíceis, a nossa resposta é pior, né? A gente acaba ficando menos resiliente a esses eventos, né, adversos, digamos assim. Então, a meditação hoje em dia tem até, aí a tecnologia pode ser usada a favor. A gente tem até aplicativos que ensinam técnicas de respiração, técnicas de relaxamento. Então, tem lá, às vezes, né, alguns comandos para a gente aprender a respirar melhor, relaxar, desligar um pouco, conseguir controlar melhor os pensamentos, né? Então, eu diria assim que uma das né, uma coisa que a gente pode começar a trabalhar, isso deveria ser ensinado até nas escolas, para as crianças desde cedo, é trabalhar um pouquinho com essa questão da meditação e do relaxamento. Porque aí a gente consegue lidar melhor com os eventos, assim, né, desagradáveis, ter respostas emocionais mais sadias, mais adequadas, né, o que vai evitar aí futuros quadros aí, né, de depressão. Uma outra coisa, Douglas, só para complementar a sua última pergunta, e a gente fortalecer nossa rede de apoio, né? Porque muitas vezes o isolamento social é um fator de risco enorme para a depressão. Então, ter amigos, né? Ter pessoas, fazer atividades prazerosas com pessoas, né? Pode ser, tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de fazer crochê, se a gente ainda agregar isso, né, com a comunidade, participando de grupos, participando de associações, tendo essa convivência sadia, com certeza também é uma forma da gente evitar. Tem estudos mostrando que na terceira idade, qual que seria o fator de proteção para aquelas pessoas que têm uma velhice saudável? E vários estudos apontam que é a questão das amizades, né, dos vínculos, né? Quando você tem vínculos saudáveis, amizades, você geralmente envelhece melhor, Entendi. Então mais tem saudável. ter pessoas, né? Pessoas de verdade Exato. ali. Senão, pra você ter uma ideia, o abraço, né, por exemplo, ele realmente ele libera um hormônio, né, assim, um neurohormônio que é a ocitocina, que é considerada aí, né, uma substância assim do vínculo, né, e que causa prazer, causa mais do que prazer, causa um bem-estar. É a mesma substância que é liberada na hora do parto, né, e que está relacionada aí ao vínculo da mãe com o bebê. Mas outras situações sociais, como um abraço num amigo, numa amiga, também tá fazendo com que a gente produza ocitocina. Olha que bacana, né? Bem legal mesmo, ó. Bacana demais, Isabela. Gostei muito da nossa entrevista, foi muito bacana. Aprendi bastante coisa. Espero que nossos espectadores também tenham aprendido muita coisa. Muito obrigado pela sua participação, agradeço muito. Deus te abençoe. De nada, viu? Gostei muito, né? Espero ter contribuído aí. E no mais, estou à disposição, tá? Para quem estiver precisando de ajuda. Esse ano, o lema da campanha de Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Então, escutou, né, pessoal? Se precisar, peça ajuda. Valeu, obrigado, Isabela. Até mais. Boa noite, viu? Pessoal, atendendo a pedidos, fiquem com uma participação especial. Curta, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal, gente.